Boa noite, ou bom dia, boa tarde, preparadores. Hoje eu vou fazer mais uma técnica aqui, mais uma sequência, né, de vídeos, para a gente falar de um assunto que quero fazer vídeos pequenos. Então, o primeiro, cada vídeo eu vou falar de o porquê dessas técnicas, né? E aqui se trata de conservação de alimentos. E a primeira e a pergunta mais inteligente a se fazer, né, nesse momento, ao olhar por que nós estamos guardando comida, é perguntar assim, mas por quê? Por que eu vou aprender uma técnica para guardar alimento, para preservar esse alimento por muito tempo? A primeira, aqui, vou dizer assim, não é nada catastrófico, mas é uma questão inflacionária, né? A gente vive num país, né? Você vê o dólar, né? Quase R$6 agora, ou mais de R$6 já, e você vê que tudo que acontece nos Estados Unidos interfere aí, né, no valor das coisas no Brasil. Então, muitas vezes você está comprando um saco de feijão aí que hoje custa R$8, isso pode aqui dar 6 meses estar custando 15. Então, o alimento, ele é uma forma de você preservar, ou até mesmo de você fazer algum tipo de planejamento, de você economizar a longo prazo, né? E por isso que a gente vai ensinar essas técnicas. A primeira a gente vai estar aqui falando do feijão, depois eu vou trazer arroz, né, açúcar e vários outros itens, né? Hoje nós existem várias formas de você preservar um alimento por muitos anos. Hoje nós vamos estar ensinando uma garrafa PET, tá? Pode ser uma garrafa reutilizável, então uma garrafa de refrigerante, você lava ela, um detergente neutro, lava bem, deixa secar um pouquinho, escorrer de boca para baixo, coloca álcool, desinfeta e depois de um dia para o outro ela seca, evapora completamente o álcool. Então você começa o processo assim, com a garrafa já limpinha. Bem, o primeiro passo de você fazer isso é saber que todo alimento ele passa por um processo de deterioração por causa de bactérias, né? Micro-organismos que atacam a comida e elas conseguem sobreviver nesses ambientes por causa do oxigênio. Então a técnica consiste em você tirar todo o oxigênio da garrafa, né? E os meios naturais de você colocar um agente antibactericida, hoje, é a folha de louro, no caso de grãos, a folha de louro e o alho, né? Que você vai depositar dentro da garrafa, né? Ó, esse aqui já tem o lourinho que eu coloquei. Aí você vai colocar aqui um dente de alho embaixo. E aí você vai colocar o alimento até a metade da garrafa. Aí novamente coloca um dente de alho, uma folha de louro. Completa a garrafa até chegar no gargalo. Coloca uma folha de alho, uma folha de louro e um dente de alho. E aí você soca a garrafa. Por que você soca a garrafa? Porque o oxigênio precisa sair da garrafa. E quanto mais você soca, quanto mais você bate numa superfície plana, mais esses grãos se acomodam e aí você vai ter menos oxigênio na garrafa. E aí você consegue preservar esse alimento por muitos anos. No caso do feijão, né, a partir de 1 ou 2 anos, o grão começa a ficar um pouquinho mais duro. Então, aí existe uma técnica que você deixa ele mergulhado no vinagre e nisso faz com que o feijão volte ao seu estado natural. Então, de 1 a 2 anos, o certo seria utilizar até um ano e meio. Chegar ali no 1 ano e meio, você já abre a garrafa e consome ele. No caso do feijão. Mas no caso do arroz, 30 anos. No caso do açúcar, que ele já é um alimento, um produto que é utilizado até mesmo como conservante, ele dura assim de 30 anos sem você precisar colocar muita coisa nele. Inclusive sem precisar ficar socando muito. Mas no caso do feijão eu vou fazer aqui um pouco e mostrar para vocês. E depois eu termino e no final venho para ensinar como lacra esse alimento, tá bom? Então aqui você vai simplesmente precisar do feijão. Lembrando que caruncho, qualquer tipo de inseto que já houver no feijão, não tem problema, porque quando ele for para um ambiente sem oxigênio, ele vai morrer. Ele vai morrer aqui dentro. E aí, quando você for abrir esse alimento, daqui a muitos anos, aí você só escolhe o feijão e ele vai estar limpo. Mas se você quiser também tirar, aí é da sua escolha.
Bem, aí você vai usar um funil, né? Aí você vai cortar aqui, ó, rente ao que você coloca aqui, né? E vai. E aí você vai batendo ele para ele ir se acomodando. Essa técnica consiste em acomodar os grãos. Então toda vez você vai dando batidinhas assim o grão ir se acomodando. E com isso você vai colocando mais grãos. Pronto. Agora eu vou dar uma paradinha, mostrando que conforme você vai batendo, ele vai abaixando. No meio, aí você vai pôr uma folha de louro e um dente de alho. Aí, ó, né? E aí você continua até o processo em que você vai fechar. Sempre socando, até a garrafa ficar bem dura mesmo, até você não conseguir apertar a garrafa, ela estiver muito dura. Tem que bater até ela ficar bem dura. Eu vou fazer o processo aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ela fica bem durinha. É só ir colocando e batendo. Prontinho. Agora você vê, ó. A gente chegou até a ponta. E aqui na ponta eu já coloquei o louro e o alho. E olha só. Ó, você aperta ela, ó. Ó, você tem que apertar ela assim, ó. E ela não afundar, ó. Ela tem que ficar dura. Bem durinha. Nosso intuito é tirar o oxigênio dentro da garrafa. Então, para isso, o que você vai fazer? A gente vai usar uma técnica que é muito conhecida por tirar o oxigênio, que é a queima de combustão, por combustão. Então você vai fazer aqui, pegar um pequeno pedacinho de alumínio, coloca na garrafa, e você vai pegar aqui um pedacinho de algodão, fazer uma bolinha, pequena bolinha, e aí você vai pegar um copinho plástico, pode ser um copo, qualquer coisa, vai pôr lá um pouquinho de álcool, né? E aí a gente vai pegar essa bolinha, ó, e vai mergulhar no álcool, tá? Uma vez que você mergulhou, você põe aqui dentro, nessa caminha de alumínio, tá? E a gente vem e acende. Esse fogo que você tá vendo aqui, ó, aqui você tá vendo a chaminha, ó, a chaminha pegando fogo, ó. Essa chama, ela tá retirando o restante do oxigênio que está na tampa. Então, uma vez que você deixa queimar aí uns 10 segundos, 15 segundos no máximo, para não derreter a tampa, você vai e coloca a tampa por cima, mas não rosqueia. Isso vai fazer com que o algodão continue queimando por um pouco de tempo e tirando o oxigênio que está dentro da garrafa. Um pouquinho você vai sentir que ela esquentou aqui em cima, aí você rosqueia. Ao rosquear, existem duas técnicas. A primeira é uma fita isolante. Você pode usar silver tape, você pode usar a fita branca, você pode usar qualquer tipo de fita. Mas o que você precisa é vir entre essa parte da divisa da tampa e colocar aqui um vedante para que não entre o ar. Ó, uma vez colocado, olha só, ele vai ficar completamente fechado. E para você concluir, depois você pode fazer o quê? Você pode estar selando com vela. Então você derrete a vela e quando a vela derreter, você vem com a tampa e só mergulha dentro da parafina. Isso vai vedar o resto da tampa completamente. Bem, esse aqui é o primeiro vídeo, né? Para que você possa guardar o seu feijão. Isso é uma técnica que vai deixar o feijão aí 15 anos, pelo menos você vai conseguir comer. O único porém do feijão, por isso que a gente fala que o grão de bico, a lentilha, são grãos assim, mais sugeridos, né, para guardar a longo prazo, se fosse o caso de algo que você quisesse estocar por um longo período, porque eles endurecem menos, tá? Então feijão você vai conseguir ali a partir de 2 anos, você vai ter que dar uma amolecida nele com vinagre. Mas é comível, você não vai passar fome, não vai ter dificuldade nenhuma. Isso se for um caso de você prolongar, né?
Mas você pensar que você tem um alimento desse por 2 anos, para que você ainda coma ele molinho, certinho, você já pensar que já é uma coisa muito bacana, porque imagina, né? Uma crise econômica, alguma coisa que altere, né? Ou até mesmo a gente fala assim, um desemprego, alguma coisa, né? Os demais produtos a gente vai falar de outros benefícios, né? De se guardar os alimentos, né? O primeiro que a gente falou hoje foi inflacionário, né? As coisas alteram o valor, o dólar pode subir mais, como agora de fato com a vitória do Trump, ele está se mostrando que os Estados Unidos agora vai se fortalecer e com isso a moeda vai fortalecer e com isso o alimento vai ficar mais caro. Então, uma vez que você consegue guardar o alimento, né, você mantém o valor dele que você paga hoje, né? Gratidão, curte, compartilha, né? E até a próxima.